Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as barreiras, quebrar com agir e fluir esta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com tua unção imbatível serei. Aleluia, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Aleluia. Gostaria de liberar as crianças já, né, para as aulas, conforme o pastor acabou de me falar aqui. As crianças podem ir para a salinha, né? Culto infantil, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 27. Marcos 14, 27. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Aleluia. Marcos capítulo 14, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Jesus está há pouco tempo de ser entregue na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que agora Jesus está conversando com seus discípulos. Jesus está aqui avisando Pedro, novamente, nos próximos versículos. Jesus fala sobre isso, sobre o galo que não cantaria 2 vezes, e 3 vezes Pedro o negaria. Mas Jesus está dizendo aqui no versículo 27: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele estava dizendo: está próximo. Aquele que me trai está chegando. Nesta conversa de Jesus com seus discípulos, Judas já está a caminho. Judas já está a caminho com os soldados e com aqueles que prenderiam Jesus. E no versículo 28, Jesus fala o seguinte: depois que eu houver ressuscitado, eu irei adiante de vós para a Galileia. Jesus aqui já está passando a agenda de domingo, agenda de segunda para os seus discípulos. Jesus está dizendo: olha, na sexta-feira eu vou ser entregue, mas no domingo eu vou ressuscitar. E ao ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Eu fico imaginando a agenda de Jesus: sexta-feira, morte; sábado, domingo, culto na Galileia. Culto de ação de graças. Ação de graças pelo quê? Pela ressurreição
de Jesus. Aleluia. Então Jesus está falando com eles e eu imagino a tristeza no coração de cada um. Eu imagino porque Jesus está muito angustiado. Jesus fala com Pedro, e Pedro, Senhor, eu estou contigo. Não, Pedro, vai me negar, Pedro. Jesus agora ele vai para um lugar chamado Getsêmani. E ele convida 3 mais íntimos dele, mais particular. Pedro, Tiago e João. E ali Jesus está ali no Getsêmani. Fala para eles, olha, senta aí enquanto eu vou orar. Aguarde aí um pouco, eu vou orar. Só que a Bíblia diz que Jesus está lá no Getsêmani, pouco tempo antes do seu tempo. No verso 34, ele fala, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigia comigo. Jesus, como ser humano, estava contando com eles, aqueles que passaram todo o seu ministério junto, aqueles que viram grandes milagres, aqueles que viram ele ressuscitando, aqueles que viram ele andando por cima das águas, aqueles que viram ele curando. Jesus está olhando para eles, eu quero contar com vocês agora, nesse momento tão difícil. Vigia aqui comigo, eu estou angustiado, e a minha angústia é até a morte, é profunda. A Bíblia fala que Jesus ele está suando gotas de sangue. Você imagina a condição de Jesus, o sofrimento dele, por quê? Porque o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Jesus estava sofrendo aquilo, ele não havia experimentado aquilo antes, porque nunca teve pecado. Mas agora ele começa a sentir a dor. Ele começa a sentir aquilo, aquela ansiedade, aquele negócio, aquilo que aconteceria com ele ali. Pouco tempo. Jesus volta. Deixa eu ver se dá para conversar com alguém aqui, daqueles que ficou me esperando. Jesus chega, eles estão dormindo. Ele fala, será que nem por 1 hora vocês não ficam aqui, não conseguem ficar aqui vigiando comigo? Jesus acorda primeiro Pedro, porque é Pedro que falou, eu estou contigo, Jesus, para o que deve é. Aí Jesus chega, ô Pedro. Jesus está angustiado. Aí Jesus fala, pela 3ª vez, Jesus chega e fala assim, dormi agora e descansai, porque é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue na mão dos pecadores. Pode dormir, gente. Pode dormir porque chegou a minha vez. Pode dormir porque chegou a minha vez. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. No Getsêmani, Jesus já, na sua onisciência, já sabe que Jesus está chegando. Judas está chegando. Judas se aproxima, juntamente com os soldados, e eles não sabiam quem era Jesus. Aí Judas falou, eu vou dar um beijo nele. Aquele a quem eu beijar, este é o Jesus, o rei dos judeus. E aí Judas chega até Jesus e com um beijo, Judas trai Jesus. Aí Jesus fala, amigo, que vieste ter aqui? Judas trai Jesus. Judas experimentou o sobrenatural, Judas viu coisas grandes. Mas Judas é o traidor. É aquele que trai Jesus. Agora Jesus ele é levado com os soldados. Pedro já quer pegar a espada ali, ele chega a cortar a orelha de um soldado. Aí Jesus olha para ele, não, mete a mão na sua espada, para, não. Aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. Será que você não sabe que é necessário que isso venha acontecer? Pedro, entenda que Jesus, em todo o seu ministério terreno, ele teve a oportunidade de desistir, mas ele não desistiu, por causa de você.
soldados chegam ali como se, né? Vamos prender. E aí Jesus se entrega. Aí Jesus olha para Pedro: Pedro, será que você não sabe que se eu quiser eu faço uma oração aqui, desce legiões de anjos aqui para mim? Será que você não sabe disso, Pedro? Só que é necessário, Pedro. É necessário, Pedro, para que haja salvação. É necessário para que haja perdão. É necessário para que o meu sangue venha purificar todos os pecadores. Jesus agora está perante Pilatos. Estou adiantando um pouco. Jesus está perante Pilatos e naquela época estava tendo uma festa. E por ocasião da festa eles tinham costume, soltava um e mantinha o outro preso. Aí eles apresentam a toda a multidão que votava. Aí eles apresentam a toda a multidão: aqui está Jesus. Qual o crime dele? Ele diz ser rei dos judeus. E aqui está Barrabás, homicida, foi acusado por homicídio, por sedição. Aqui está o malfeitor, e aí do lado, quem que é? É o rei dos judeus. Aí a multidão começa a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás. E Jesus: crucifica, crucifica. Mas ele não fez nada, que nada tem nele, mas crucifica. Mais uma vez Jesus teve a oportunidade de desistir, porque a multidão pelo qual ele morreria está dizendo: crucifica. Mas o amor de Deus, a misericórdia de Jesus é tão grande que ele não desistiu. Ele não desistiu. Lucas capítulo 23, versículo 18. Lucas capítulo 23, versículo 18. Mas toda a multidão clamou dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Jesus não tinha nem nome para aquela multidão. Solta, fora daqui com este. Barrabás, ele foi lançado na prisão por causa de sedição, feito na cidade, homicídio. A gente quer Barrabás solto, e Jesus manda matar Jesus. Eles clamavam ao contrário, diz a Bíblia: crucifica, crucifica. E pela terceira vez eles falam: mas que mal fez este homem? Não acho nele culpa alguma de morte. Crucifica, crucifica. Jesus é levado para ser crucificado. Jesus, agora crucificado, conduziram ele junto com mais 2 malfeitores. E Jesus, juntamente com aqueles 2 malfeitores, ele está na cruz do meio. E ele está crucificado. A cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás, e Barrabás era maior que ele. Então eles precisam abrir bem os braços de Jesus para poder pregar ele na cruz. Eles precisam esticar bem o seu corpo, porque aquela cruz, na verdade aquela cruz não era para Jesus, era para mim e para você. Aquela cruz era para nós, porque nós pecamos. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Mas Jesus está lá. E Jesus é pregado naquela cruz. Um dos soldados faz uma coroa para Jesus. Se ele é rei tem que ter coroa. Eles fazem uma coroa, eles tecem uma coroa de espinho, um espinho venenoso. E o espinho tinha mais ou menos 2,5 centímetros. E aquele espinho o atravessava. Quando colocado aqui no crânio de Jesus, aquilo atravessava e tinha veneno naquele espinho. Jesus, antes de ser crucificado, ele apanha. E os açoites que ele leva, aquela chibatada,
que na ponta tinham ali ganchos de pedaços de ossos, que aonde batia arrancava carne. E Jesus apanha mais uma vez. Jesus podia ter desistido. Ele é Deus, não precisava daquilo. Mas se ele desistisse, o que seria de nós? Se ele não, chega, vou voltar para o céu, eu acabo com tudo aqui, eu faço novo todas as coisas, eu posso. Mas não, existe um povo, existe uma igreja na cidade de Itajubá, existe um povo lá que vai precisar da minha misericórdia, que muitas das vezes vai pecar e vai precisar de um sangue. Eu vou estar lá, eu vou perdoar, eu vou sarar. Jesus sofre de tal forma, um sofrimento tão grande, nada se compara a este sofrimento. Uma cruz pesada, dores. Jesus é pregado na cruz e eles juntam os dois pés dele e botam um grampo grande ali, um cravo grande, para juntar os dois pés, as mãos estão presas, e o corpo é pesado e ele tem que ficar abaixado. O corpo todo dolorido, ele não consegue se movimentar. As forças já estão acabando. Apanhou tanto, sofreu tanto, está ali. Tanto soldado. Primeiro a multidão zomba de Jesus. Aí agora a multidão zombando dele. Agora ele reúne todas as forças que ainda resta, aquele pouquinho de força. Ele junta até aquelas forças. E ele junta e ele tem que forçar os seus pés ali para conseguir levantar a cabeça, para soltar a voz. É uma força tremenda que ele tem que fazer. E ele faz essa força tremenda. Você acha que é para amaldiçoar a multidão? Não. Ele junta todas as suas forças para gritar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com um pouco de força que sobrava, ele: Senhor, Pai, perdoa eles, Pai, eles não sabem o que fazem. No versículo 35, os príncipes zombam dele. No versículo 36, os soldados escarnecem dele, dizendo: você salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Mas ele não podia desistir, porque se ele desistisse, o que seria de nós? Alguns diziam para ele: olha, você é tão poderoso assim, desce da cruz. Desce da cruz, Jesus, desce da cruz. Para que esse sofrimento todo? Jesus tinha um propósito. Jesus tinha um plano. Um dos malfeitores, agora tinha um do lado, um dos malfeitores pendurado blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nós aqui, ó. Você é tão poderoso assim. Aí do lado está um dos criminosos. E aí repreende ele dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Olha lá o crente do lado, lá, alguém que acaba de se converter, mas este, nenhum mal ele fez. Aí ele aproveita e ele diz a Jesus: Senhor, coisa linda, irmãos, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós estamos aqui porque nós pecamos, realmente, nós falhamos, mas este não tem crime nenhum. Eu estou aqui porque eu mereço. E tem pessoas que é cheio desse negócio, né? Vai lá orar para fulano, lá, quem sabe no último minuto lá, o camarada fez o que quis a vida toda, nunca quis saber de Jesus, escarneceu de Jesus na terra, morreu, antes de morrer estava doido lá e foi com overdose, aí chega, vai lá pregar para ele, quem sabe no último instante. Irmão, eu não estou dizendo que isso não acontece, mas também não é assim do jeito que você pensa, não.
É só chegar, Jesus te ama, recebe ele, senão você vai para o inferno. Amém, eu recebo, morreu. Não é assim não, irmãos. O camarada aqui que estava do lado de Jesus, ele olhou para Jesus e disse, ele está aqui, ele não merece passar por isso, eu mereço. Ele reconheceu o seu pecado, a sua pecaminosidade, ele reconheceu que ele merecia a cruz, ele reconheceu que ele merecia aquilo, e ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Quantos ladrão da cruz que teve? Um só. Aproveita a pregar enquanto há vida, irmão. Prega para sua família enquanto é viva ali, está firme, não espere ir para o hospital não. Aí mais uma vez Jesus vai reunir todas as forças, mais uma vez ele tem que fazer aquele esforço tremendo. Aí a segunda fala de Jesus, em verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O maior missionário, na cruz ele salvou. Quando ele estava para morrer, quando ele estava para ser condenado, ele salva ainda. Olha o amor de Jesus. Olha o sofrimento de Jesus. E algo que me chama a atenção, que eu não consigo entender. As pessoas deixam Jesus por pelo menos 3 coisas. Primeira coisa, porque se decepcionou com o homem. Olhou para o homem, caiu. Jesus, a multidão abandonou ele. Quantas pessoas ele curou? Na multiplicação de pães, quantos que tinha lá? Quantos milagres ele operou? A multidão vai contra ele, abandona ele, entristece ele, decepciona ele. Os soldados, os príncipes, todos decepcionam. Os homens decepcionam Jesus. Jesus olhou para nós, não vou desistir. E aí você desiste de Jesus por causa das pessoas. Aí você desiste de Deus, deixa de vir para o culto porque fulano, porque ciclana, e Jesus, meu irmão. Segundo motivo pelo qual as pessoas deixam Jesus, por causa do pecado. E Jesus morreu por causa do quê? Por causa dos pecados. A pessoa está levando uma vida com Deus ali, deu uma tropeçada, e ao invés de vir se humilhar, pedir perdão, porque o Deus é misericordioso, se arrepender, pedir que os irmãos ajudem em oração, ele vai, não, eu não fui porque eu caí. Irmão, mas Jesus, ele pode te perdoar. E aí ele vai para um pecado maior ainda e deixa Jesus. Meu irmão, Jesus não desistiu de você. Na sua onisciência, ele viu os pecados que você cometeu, os que você comete e os que você vai cometer. Olhou para a cruz, olhou para os seus pecados, foi em direção à cruz. Alguém precisa de salvação, alguém precisa de perdão. Cadê aqueles que precisam de perdão? E terceiro motivo pelos quais as pessoas abandonam Jesus, porque perdem o foco. Perdem o foco e começam a olhar para as lutas, começam a olhar para as perseguições. Aí eu estou sendo perseguido. Essa é a frase do crente mais ou menos, né? Estou sendo perseguido, estão se levantando contra mim. Eu fui numa igreja, a irmã teve a oportunidade, ela acabou de pegar o microfone e falou: irmãos, o diabo se levantou lá em casa. Aí eu fiquei pensando, será que ela dormiu com o diabo? Para o diabo se levantar na casa dela? O diabo ele levanta sabendo que vai cair, irmão. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. É normal o crente passar luta, passar perseguição. O diabo levanta mesmo e já é um derrotado. Mas nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. As pessoas abandonam Jesus por causa de olhar para o homem, por causa do pecado e por causa das lutas. Aí eu apresentei para você que tudo isso que Jesus passou, Jesus teve decepções com os homens, Jesus ele morreu por causa dos seus pecados, e você deixa ele por causa dos seus pecados. Eu não entendo isso. É só se arrepender, se humilhar, pedir misericórdia, pedir graça.
chega diante dele e fala: Jesus, eu estou arrebentado. Seja sincero: Senhor, eu estou cansado de me arrepender, esse pecado aqui, eu estou com dificuldade, Jesus, me ajuda, me liberta, peça ajuda. Ele vai te dar graça, Ele vai te levantar de novo, mas não deixe Jesus por nada. Não deixe Jesus por nada, porque Ele não deixou você. Pela terceira vez, Jesus reúne as suas forças novamente, no versículo 46. E Ele clama com grande voz, a um grito: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Em Marcos capítulo 16, em Marcos capítulo de número 16, as mulheres vão ao sepulcro, levando ali algumas especiarias para ungir o corpo. No versículo de número 5, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Aí eu fiquei olhando para esse negócio aqui, pastor. Eles olham para aquele anjo e ficam espantados. Aí eu fiquei observando aqui. O anjo fala para eles assim, ó: não vos assustei, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Só que aqui eu acho interessante que aqui tem o anjo aqui, ele faz o papel de assessor. Ele faz o papel de assessor de Jesus, porque o texto inicial eu disse o quê? Eu li que Jesus ele ressuscitaria, iria para Galileia. Aí aqui o assessor fala o seguinte assim, ó: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Sabe aquele culto da ressurreição que ele falou para vocês? Então, está de pé, ali o vereis como ele vos disse. Oh, glória a Deus! Entenda, Jesus não faltou no culto. Jesus não faltou na sua agenda. Mas ele vai morrer. Não, eu vou morrer, mas tem um tempo. No terceiro dia eu ressuscito e de manhã eu já chego lá. Vai ter culto de ação de graça. Ação de graça pela minha ressurreição. Oh, glória a Deus. Aleluia. João capítulo 21. Só que algo aqui me chamou a atenção, porque Jesus ele não falhou com a sua agenda, mas a igreja falhou com Jesus. Jesus disse que estariam no culto, mas os crentes não estavam no culto. Era para ficar na Galileia. Só que aí eles ficam em Jerusalém, presos dentro de uma casa. Tem dois que estão no caminho de Emaús, perdidos. Aí Jesus vai lá andar com eles. E Jesus vai lá ouvir o que eles estão falando. E aí Jesus ouve eles falando dele mesmo. Não, é que teve um aqui poderoso, ele curou, mas ele morreu. Aí Jesus está conversando, de repente Jesus ele vai para um outro caminho. Fica com a gente, os dois falando. Não, eu preciso ir. E eles não entenderam, eram os discípulos de Jesus e não entenderam que ele havia ressuscitado. Tem muita gente dentro da igreja que não entendeu que Jesus já ressuscitou. E aí Jesus sai, só quando sai que percebe, não arde, sou de calabaia.
Só quando Jesus sai, e pode ser tarde, cuidado, hein? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Quando Jesus sai, aí o comentário, não ardia em nós o nosso coração? Quando Ele falava conosco, o nosso coração não ardia. Era o Jesus ressuscitado ali. Você está aqui na presença do Senhor. Quantas das vezes seu coração já ardeu, você vai embora, despede Jesus. Ei, meu irmão, hoje é dia de ir com Jesus para casa. Hoje é dia de ir com Jesus para casa. Então ele se dispersa. Na Galiléia, Jesus confirmaria a missão, comissionaria eles. Pedro vai para Tiberíades, vai pescar, volta a fazer o que fazia antes do chamado. Como que foi o chamado de Pedro? Pedro estava tentando pescar a noite toda, não tinha pegado nada, né? Vocês lembram disso? Aí Jesus chegou, Pedro, empresta o barco para mim. Para quê, Jesus? Ele estava lavando a rede, ele estava decepcionado, a noite inteira não tinha pegado nada. Pedro, eu vou pregar. E aí Jesus está pregando, e eu imagino o Pedro lá, puxa vida, será que ele não sabe que eu fiquei a noite toda, não peguei nada, e agora ele quer usar o meu barco para pregar? Aí Pedro está ouvindo Jesus falar, e Jesus está pregando, e aquilo está entrando no coração de Pedro. E aí depois da pregação, Jesus fala assim, Pedro, vamos pescar. Mas vamos pescar, Pedro, porque você ouviu a palavra, e depois da palavra tem milagre, Pedro. Será que tem gente que entendeu isso? Depois da palavra tem milagre, tem transformação. A transformação só vem por meio da palavra. E aí Pedro vai com Jesus, e a Bíblia diz que foi uma pesca maravilhosa, encheu o barco ali, o Pedro ficou, vem para cá, começou a chamar, tem muito peixe aqui, e começa aquele negócio. Só que aí Pedro ficou encantado com aqueles peixes. Jesus olha para ele, Pedro, deixa aí, Pedro, vem comigo, porque agora você vai ser o pescador de homens. Só que aí Jesus, ele vai se entregar na cruz, o Pedro volta para a pescaria, ainda leva 2 discípulos com ele, leva também João. Eles se dispersaram, parece que tinha acabado, parece que aquela conversa de Jesus era uma conversa, eles não deram crédito, mas Jesus falou, no 3º dia, eu vou ressuscitar. Em João capítulo 21, depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão e Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Nada. Pedro voltou a pescar, não deu certo. Voltou a fazer o que fazia antes, não deu certo. A Bíblia diz que Jesus, de manhã, se apresenta na praia. Os discípulos também não reconhecem ele, aqueles discípulos não reconhecem ele. Isso aqui me chamou muita atenção, irmãos, porque eles haviam abandonado. Eu podia dizer que eles estavam desviados, sim ou não? Sim. E como é que Jesus lida com um desviado? Verso 5, disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Mas ele está desviado. Mas é filho. É filho. Abandonou, está fraco, está longe, não vem mais. Mas Jesus chega dizendo, filho,
Tendes alguma coisa de comer? Jesus se preocupa com a sua fome espiritual. Jesus chega dizendo: olha, vocês têm alguma coisa de comer? Aí era para eles entenderem já o recado, o pão da vida chegando ali, que sacia a fome. E eles respondem: não temos nada de comer. Por enquanto ninguém descobre, ninguém percebe. Aí no versículo 6, ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Pedro, que era para entender, né, daquela decepção, do chamado lá, que não tinha pegado nada, Jesus falou: olha, lança aqui. Aí Jesus chegou: lança à direita. Pedro não entende, mas João já cata. O discípulo amado já cata na hora, e ele percebe aquilo. Lance a rede lá direito e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: ô Pedro, é o Senhor. Pedro, você não entendeu o mistério não, Pedro? Lembra da decepção, Pedro? Lembra da transformação, Pedro? Aquele dia lá que ele te chamou. Olha, o que está acontecendo aqui agora, Pedro? Você está voltando a fazer aquilo que fazia antes, Pedro, deixando Jesus. Pedro, você não está entendendo? É Jesus, Pedro. É Jesus que veio ao teu encontro, Pedro. É Jesus que veio ao nosso encontro. Pedro estava perdido, Pedro estava até sem túnica. A Bíblia diz que ele estava nu. Pedrão. A Bíblia diz que ele vai lá e ele coloca a roupa, né? Ele coloca a roupa ali. E ele vai até Jesus. Aqui Jesus lembra ele de pelo menos 3 coisas. E eu já estou partindo para a conclusão. Jesus lembra ele aqui de pelo menos 3 coisas. Primeiro, a conversão. A mudança radical que havia feito na vida dele. Quando Jesus chega dizendo: ó, lança a rede do lado direito. Lembra o que eu fiz na sua vida. Jesus trouxe crente aqui hoje para falar: lembra lá atrás, aquela decepção lá. Você não tinha paz, não tinha alegria, vivia angustiado, a depressão era a sua companhia, você vivia num quarto escuro. Lembra aquele dia que eu encontrei com você, que eu dei um banho de misericórdia? Lembra do sorriso que eu coloquei no seu rosto? Lembra da transformação? Taramando Sharamaga. Jesus apresenta a ele essa conversão, essa mudança. Lembra ele da conversão. Jesus se preocupa com a fome deles. Igual do filho pródigo. Tem muitos filhos passando fome porque deixaram a presença de Deus. E Jesus chega falando: você está com fome, você tem fome. Vem, coma. Vem, coma. Quantas santas ceias você está sem participar? Quantas santas ceias você está sem participar? Quantas horas, quantos dias, quantos meses faz que você não tem intimidade com Deus? Jesus está preocupado com a sua fome. Você chegou num ponto igual do filho pródigo, de desejar as coisinhas lá do mundo, lá de fora. Já começa a vir pensamentos de coisas que você fazia antes, e aí você fica alimentando aquilo. E sabe aquelas amizades que você... Aleluia! Sabe aquelas amizades que você havia deixado por causa de Jesus? Você está voltando a ser amigo. Você percebeu isso? Você está voltando a ser amigo deles. Está
está desejando as bolotas, já está começando a ouvir umas musiquinhas lá. Mas para que isso aí, irmão? Não, é só para lembrar, irmão. Cuidado, cuidado. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta e pratique as primeiras obras. Segunda coisa, Jesus, ele lembra eles, lembra Pedro da promessa. Da promessa. Porque quando Pedro, no chamado dele, vê aquela multiplicação de peixes, Jesus fala: vem seguir eu. Jesus chega lembrando ele da promessa. Mas ele desviou, ele não apareceu no culto, meu irmão. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Jesus foi até Pedro: Pedro, eu tenho um chamado na sua vida. Pedro, você não participou, você não teve, você não foi no culto, Pedro, mas eu tenho um chamado na sua vida, e eu vim aqui, Pedro, para saber se você está com fome, e eu quero te fazer uma pergunta: você quer viver o sobrenatural mais uma vez, Pedro? Você quer andar comigo, Pedro? Jesus está perguntando nesta noite. Jesus lembra ele da promessa. E terceiro, Jesus lembra ele do foco. Porque em Lucas capítulo 5, versículo 3, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, afasta um pouquinho da terra, porque agora nós vamos pescar, vamos viver o sobrenatural. Pedro, tira os olhos da terra, Pedro. Pedro, começa a enxergar a mim. Olha para mim, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Jesus está ajustando o foco de Pedro ali. Pedro, mais uma vez Jesus fala para ele assim: o Pedro está puxando a rede para a terra, né? Está lá puxando a rede lá, Jesus chegou lá, né? Jesus chegou e está puxando a rede. Aí Jesus faz umas perguntas para Pedro, 3 perguntas, a mesma. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aí pela terceira vez, Pedro lembra do galo. E Pedro se entristece. Parece que é o fim, porque Jesus chegou lá. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Terceira vez Pedro se entristece, e o coração dele é: eu fiz coisa errada, eu desagradei Jesus, para mim é o fim, não tem mais jeito. Quanta burrada eu fiz, quantas vezes neguei Ele, quantas das vezes eu andei com Ele. Teve um momento da minha vida que eu andei por cima das águas, coisa que nenhum outro fez. Eu abandonei Jesus. Quantas experiências que eu tive com Ele, mas eu deixei. Tem gente aqui, que já teve experiências grandes com Deus, coisas que poucas pessoas tiveram. Já sentiram até o perfume da presença de Deus. Já viveram um sobrenatural com Deus, coisas que se você contar, muita gente não acredita. Só que aí você foi por caminhos diferentes, você deu uma afastada, uma desviada. E aí Jesus está falando com Pedro, Pedro está pensando, quando Pedro se entristece, ele está lembrando de tudo isso. Parece que é o fim, coração triste. E aí a palavra do Senhor para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele se entristece: ô Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ô Pedro, sabe o chamado que eu tenho na sua vida? Sim, Jesus, sim. Está de pé o chamado, Pedro.
A promessa ainda está de pé, ó Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque eu sou misericordioso, Pedro. Eu poderia te expulsar da minha presença, mas eu te amo, Pedro. Eu morri por você, Pedro. E tem mais, Pedro, tu serás pescador de homens. Pedro agora com esse encontro maravilhoso, Pedro agora está cheio, está regozijando, um coração alegre, porque o Pai o perdoou, o Pai misericordioso o abraçou. Pedro agora é unção dobrada, agora eu vou pregar, agora eu vou anunciar. A Bíblia diz lá em Atos, que o Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos, de repente veio do céu um vento impetuoso, veemente, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Alguns chegaram lá dizendo: eles estão bêbados, eles estão embriagados. Quem é que dá um salto lá dizendo: eles não estão embriagados, não tem ninguém aqui cheio de vinho, não, aqui é uma profecia que está se cumprindo. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Deus te trouxe aqui nesta noite para fortalecer a sua fé e para te dizer que a promessa está de pé. Orando canchorabacalabara surianda labai. Nantri canchorava subcalabaia. Deus é misericordioso. Jesus tem um plano na sua vida. Volta, lembra de onde caiu, volta. Oh, aleluia. Aquele que recebeu a segunda chance de Jesus, agora na primeira pregação, mais de 3.000 almas levantam as mãos dizendo: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Se torna um dos maiores ganhadores de alma, porque Jesus foi lá atrás dele. Ele falhou, mas Jesus foi atrás dele e levantou ele para a sua glória. E assim eu encerro as minhas palavras, essa mensagem. Que Deus venha fazer essa mensagem arder no seu coração. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.